começar aqui, ó. Boa noite, senhores, boa noite, senhoritas, doutores, doutoras. Vamos trabalhar hoje a disciplina, a teoria, na verdade, né, do neoconstitucionalismo, fundado aqui, embasados num texto do Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do STF, neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. Fizemos aí uma pequena análise crítica, né, desse texto, e está disponível para vocês na Classroom, certo? Fora isso, vai ficar disponível também o link de uma palestra magnífica que o ministro, hoje ministro, né, na época era advogado, ele ministrou em torno desse texto que será usado, em torno desse tema que nós iremos debater hoje. Perfeito? Olha só, o tema da aula passada foi positivismo jurídico, e das aulas anteriores foi a passagem de um modelo justnaturalista, que é o modelo medieval, amparado ali entre tantos teóricos na teoria do Tomás de Aquino, que compreendia que o direito divino era superior ao direito humano, e isso traz uma série de implicações que serão, né, fortalecidas por outros teóricos do direito também. A gente poderia destacar aí o Gémodin, o Jacques Bossuet, né, que são teóricos do Estado absolutista e que compreendem a coroa como sendo, na verdade, uma representação divina, né? E o monarca, ele tinha poderes absolutos, inclusive para criar o direito e aplicar o direito. O positivismo jurídico é um sistema de direito moderno, ele vem para inverter aquela forma antiga, né? Aquela forma medieval de aplicação do direito. E o principal obstáculo, o principal problema que o positivismo jurídico quis enfrentar, era a insegurança jurídica e a arbitrariedade judicial. Insegurança jurídica porque você não tem um critério seguro, um critério que possa tornar o juiz adstrito àquele parâmetro, àquele processo. Você não tem esse critério, então você entra dentro de um processo sem saber como você vai sair dali. O juiz não tem um parâmetro só, ele pode usar diversos parâmetros, o que implica também, né, na arbitrariedade judicial. Então, veja bem, se você não tem segurança jurídica por conta da arbitrariedade judicial. E não tem também aí a representação popular no sistema judiciário. Perfeito? Se o magistrado ele pode escolher o critério, você não se sente representado, porque o magistrado é ele que elege o critério para te entregar ou entregar às partes o que ele entende, o que ele compreende como justiça. Então, justiça é um termo alheio aos processos anteriores ao período moderno, né? Não é uma pergunta, porque isso está nas mãos do juiz. Muito bem? Então, o positivismo ele vai tentar vencer esse obstáculo através de qual estratégia? Vamos positivar um direito a partir do Estado criado por representantes populares. Então, o juiz vai ficar adstrito a esse direito criado pelo Estado por representação popular. Olha só o quanto nós conseguimos resolver. Se o Estado vai criar esse direito, ele vai ser disponível a todos. Se o juiz fica adstrito a esse direito, eu já tenho como prever qual vai ser a resposta do magistrado. E eu também tenho a segurança de que o magistrado não vai aplicar a sua vontade pessoal. Será a vontade, pelo menos, do grupo majoritário que criou aquela lei. É representação popular que cria, né, vamos pensar assim, a separação dos poderes. Um é o executivo, que administra o Estado. Outro é o legislativo, que cria as regras de administração do Estado, administração pública e as relações sociais. E o judiciário, que vai aplicar essas regras. Então, o legislativo, dentro desse Estado tripartite, foi pensado como sendo um órgão que deve ser composto por representantes do povo. Então, a população, de certa maneira, tem a oportunidade de se fazer representar, de fazer representar o seu imaginário, o seu juízo, os seus valores. E, nesse sentido, você tem na lei, em certa medida, não é absoluto, né, mas você tem, em certa medida, a vontade popular expressa na lei. Muito bem. Com isso, o positivismo jurídico logrou êxito contra a arbitrariedade judicial. Se até então o juiz poderia tomar as decisões que bem lhe conviam, né? E aí, se você fosse expor a mesma demanda em outra comarca, para outro juiz, a resposta poderia ser completamente outra, e isso demonstra o quê? Insegurança jurídica. O positivismo nos trouxe isso. Olha só, o juiz, ele fica adstrito, ele fica vinculado a um sistema só, de tal maneira que aonde você expor essa demanda, a resposta será mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma. Por quê? Porque é um direito previsível.
é um direito positivado. No nosso caso, da civil law, ou do positivismo jurídico, o juiz fica distrito à lei posta pelo Estado. No caso da common law, que também é um sistema positivista, anotem aí, a common law é um sistema positivista. Só que o nome da common law não é positivismo jurídico, é common law, é direito costumeiro. Que, por sua vez, não se refere, quando usa o termo costumes, aos costumes que nós temos aqui no Brasil. Ela se refere ao quê? Ao costume da corte, ao costume jurisprudencial, vamos dizer assim. Essas são as decisões reiteradas das cortes que acabam se tornando obrigatórias para pautar as novas demandas. Isso também é um positivismo. Por quê? Porque nos dá uma previsibilidade, arranca do juiz o autoritarismo, arranca do juiz a arbitrariedade e nos oferece a previsibilidade. Perfeito, doutores, doutoras? Muito bem. Agora, tendo descrito aí, e veja bem, gente, doutores, que existem as características outras do positivismo jurídico, que vincula ao juiz, né? O direito é um fato e não um valor, o que significa dizer, olha, o juiz não está ali para resolver, para analisar a qualidade ética, a qualidade moral da lei. Ele está ali para identificar a lei que deve ser utilizada para regrar aquele caso concreto. Em outras palavras, a lei é um fato. Qual é a lei? É esta, ponto. Não é um valor. Juiz, essa lei é injusta, essa lei não pode ser aplicada, essa lei é imoral. O juiz, então, ele não está ali para identificar a qualidade ética da norma. Muito bem. Isso, gente, é, assim, em síntese, né, as teses principais do positivismo jurídico e que agora, nesse instante, nós vamos trabalhar um pouquinho mais delongadamente sobre as suas ambiguidades e o que é que ocasiona a necessidade desse sistema ser aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento vem como um plus, uma atualização, e vem com um novo nome chamado neoconstitucionalismo. Chama-se neoconstitucionalismo. Em primeiro lugar, gente, neoconstitucionalismo. Gravando aí na mente de vocês, neoconstitucionalismo. Essa palavrinha, essa primeira raiz, né, neo, já me denuncia, em grande medida, sobre o que é que eu vou falar. Neo é novo, né? Neoconstitucionalismo é novo, novo constitucionalismo. Significa o quê, doutores e doutoras? Que se trata da criação do constitucionalismo? Não, não é verdade? Já dá para perceber, esse termo, ele já se denuncia que não se trata do constitucionalismo clássico. Porque nós já temos um constitucionalismo clássico antes desse novo sistema, chamado neoconstitucionalismo, que surge a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, segunda metade, final da primeira metade, né, do século passado, 1945, começa as primeiras iniciativas de reflexão, depois vem o Tribunal de Nuremberg, as Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, a criação da ONU, e depois a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. São esses eventos que irão marcar, em termos assim históricos, eventos históricos, o surgimento do que nós chamamos neoconstitucionalismo. Então, o que eu quero dizer para vocês aí, o quê? Neoconstitucionalismo, ou seja, é uma nova forma de constitucionalismo. Beleza, gente? É uma nova forma, não se trata da criação, não se trata de inaugurar o constitucionalismo. Veja, nós já temos constitucionalismo, gente, desde a Revolução Inglesa. Não é? O final da Revolução Inglesa vai nos dar o quê? Um dos legados da Revolução Inglesa, como nós trabalhamos abundantemente aqui, né, assim, de maneira clara, um dos legados da Revolução Inglesa foi exatamente a constitucionalização do Estado. É claro que naquele período a Constituição ela não tinha toda a dimensão, todo o poder que ela tem hoje. Mas as primeiras restrições legais ao arbítrio do rei já foram ali implementadas pelo parlamento através de um documento limitador, do arbítrio do rei. Perfeito? Então, nós já temos neoconstitucionalismo lá na Revolução Inglesa. Eu falo Revolução Inglesa, ela está dividida em dois períodos, né, gente? Isso aí eu conto com a compreensão de vocês. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, certo? Então, a Revolução Inglesa é o nome que a gente dá para o processo do começo ao fim. E que se dá ali no mesmo conflito histórico, que é o conflito
dos parlamentares da Câmara dos Lordes e dos Comuns contra a monarquia inglesa, que quer agir de maneira arbitrária no que toca a impostos, no que toca a despesas do governo, no que toca a liberdade do cidadão e etc. Nós temos já a constitucionalização também na criação da República Norte-Americana. Perfeito? Então, já com a América do Norte, logo nos primeiros anos do século XIX, nós vamos ter ali também o constitucionalismo. Já a ideia da supremacia da Constituição sobre o direito ordinário, né? Nós vamos ter isso também com o desdobrar da Revolução Francesa. O que eu quero dizer para vocês aí? Neoconstitucionalismo, doutores, doutoras, neoconstitucionalismo não é a criação da constitucionalização do direito. Já há antes disso. Neoconstitucionalismo é o quê? É uma nova forma de utilizar a Constituição dentro do Estado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Então, a primeira observação que nós já destacamos é isso. Qual é o significado desse conceito, do termo neoconstitucionalismo? Então, tem uma novidade chegando aí. Perfeito, gente? Para nós compreendermos essa novidade, nós temos que fazer aqui uma abordagem, né? Dar um tratamento aqui sobre as origens históricas desse novo sistema jurídico. Mas me permitam, doutores e doutoras, talvez não seja assim a forma mais didática para manter, né, o ânimo e a concentração sobre a novidade do restante da aula, mas me permitam adiantar um pouquinho, e aí nós vamos para o momento criacional dessa forma de ver o direito. Me permita adiantar um pouco o conceito, né, aliás, o conteúdo, as características do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é um sistema jurídico em que os direitos fundamentais, que num plano universal são chamados direitos humanos, dentro da Constituição, quando os direitos humanos entram dentro da nossa Constituição, eles são direitos humanos, mas são chamados de direitos fundamentais. Então, o neoconstitucionalismo é um sistema de direitos que vai albergar, que vai proteger de maneira prioritária os direitos fundamentais. Então, assim, na menor síntese possível, neoconstitucionalismo é um sistema que visa proteger de maneira mais eficaz a dignidade humana, que visa proteger o ser humano, que visa proteger os seus direitos fundamentais. E proteger contra quem? Proteger contra toda dimensão, contra toda instituição que o ameaçar, que ameaçar a dignidade humana. Ah, professor, mas já não era assim? Não. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que alguns de vocês pensaram, né? Ah, professor, já não era assim? Não, não era assim. Então, aí é que está a grande novidade desse novo modelo. Se trata de uma transformação do sistema jurídico de tal maneira que o Estado passa agora a ser um protetor da dignidade humana, protetor contra quem? Se for o caso, contra si mesmo, inclusive. Protetor contra outros estados, protetor contra instituições que possam tentar sublimar a dignidade humana, protetor contra grupos sociais majoritários que queiram sonegar a dignidade humana ou o exercício, a efetividade da dignidade humana dos grupos minoritários. Em síntese, gente, agora o Estado vai ser o defensor da dignidade humana. E olha só, esse sistema nasce exatamente por conta da violação da dignidade humana pelo próprio Estado. O principal violador da dignidade humana e que vai provocar, que vai ensejar a criação desse novo sistema jurídico foi o Estado. E foi na Segunda Guerra Mundial que é o seu marco histórico. Foi na Segunda Guerra Mundial que vai se dar, a partir daí, né, vai se dar a reflexão. Olha, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial aconteceu debaixo do positivismo jurídico. Aconteceu amparado, ancorado, protegido, albergado pelo positivismo jurídico. Vamos fazer aqui menção a alguns exemplos. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, quem não assistiu ainda vale a pena. Doutores, existem obras clássicas para o direito que, assim, devem fazer parte do nosso capital teórico, do nosso capital de conhecimento, né? Deve fazer parte. Algumas obras do direito, elas têm que ter sido lidas por todo operador do direito. E uma dessas obras é exatamente o filme, a película, né? O Julgamento de Nuremberg.
Não sei quantos aqui já assistiram essa película, esse filme. Existem duas versões, uma mais antiga está em preto e branco, ela tem inclusive um período de duração maior, salvo engano, 3 horas. E existe também uma versão mais nova, que não é tão nova, mas ela é mais nova do que essa película em preto e branco, que ela está aí com 2 horas de duração aproximada. O julgamento de Nuremberg, anotem aí, né, se proponham a assistir, porque é uma película importantíssima, é um documento, na verdade, né, é um documento. Salvo engano, eu tenho inclusive aqui uma obra, eu tenho aqui, inclusive, né, eu tenho uma obra que vai fazer referência, né, vai fazer referência ao que está acontecendo ali em Nuremberg. Dá uma olhadinha para essa obra aqui, olha só. As entrevistas de Nuremberg. As entrevistas de Nuremberg. Esse aqui são os oficiais nazistas, é uma foto da época, né? Deixa eu ver se é a mesma foto aqui, ó. Aqui eu tenho o restante da foto, né? É uma foto de época, certo? Dos oficiais nazistas que serão julgados em Nuremberg, cidade alemã, onde as Nações Unidas, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, elas dizem, elas se perguntam, e agora, o que a gente faz com os oficiais nazistas criminosos que cometeram as piores barbáries, inimagináveis, né, contra a ética dos povos, contra a moral dos povos, né? O que é que nós fazemos com esses oficiais nazistas que ficaram vivos? Esse livro aqui, gente, o Leon Goldson, ele vai relatar as entrevistas que ele fez, né? Foi um psiquiatra na prisão de Nuremberg, e ele acompanhou alguns dos réus, né, nos momentos antes deles serem executados. E aí essa obra vai tratar aqui, vai trazer para público, né, o conteúdo dessas entrevistas, as impressões que o autor tem nessas entrevistas, e elas são muito interessantes para nós do direito, inclusive, para antropólogos e para a filosofia como um todo, para entendermos o gênero humano, e para nós do direito, para entendermos como aquele estado de coisas se tornou possível na Alemanha. Então, veja bem, gente, o que é que está acontecendo na Alemanha que vai desencadear depois o julgamento de Nuremberg? Né? Assim, em rápidas palavras, porque eu acredito que sobre esse tema já existe um relativo conhecimento no imaginário de vocês. Vale a pena, inclusive é um capítulo dos mais horrorosos da história da humanidade, então vale a pena assim, se debruçar, gastar um tempo razoável para conhecer as várias dimensões, as várias facetas de análise da Segunda Guerra Mundial. Uma dessas facetas, gente, são os crimes contra a humanidade. São os crimes que se cometem, a princípio, contra judeus, contra civis, contra ciganos, contra homossexuais, contra pessoas com deficiência física, contra pessoas que se opunham ao governo nazista, contra poloneses, contra grupos que rodeavam, margeavam a Alemanha e que eram, pelos alemães, considerados como raças inferiores. E entre esses abusos, os mais diversos podem aí ser relembrados, e alguns até assim, dolorosamente lembrados, né? Os campos de concentração, os fornos, que eram usados diuturnamente para queimarem crianças, para queimarem idosos, para queimarem pessoas, campos, inclusive, que queimavam pessoas, e depois as cinzas dessas pessoas eram carregadas por um parente, né? Crianças sendo obrigadas a carregarem as cinzas do que sobrou dos pais, e vice-versa, pais carregando as cinzas dos corpinhos incinerados das crianças. Pessoas expostas a um chuveiro que despejava ácido sulfúrico, né? E aí vai as experiências genéticas, experiências médicas, as mais bizarras, as mais dolorosas possíveis, o ataque a civis, a violência sexual. Então, nós temos assim atos de guerra, os mais inomináveis possíveis durante a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, elas entenderam que isso não poderia ficar assim sem uma análise, não poderia ficar sem uma análise, sem um julgamento. E aí é que elas criam, né, elas elaboram um tribunal de exceção. Um tribunal de exceção por quê? Porque não havia previsão para um tipo de tribunal assim, então foi um tribunal excepcional, né? E na figura das 3 nações que estiveram à frente da linha contrária ao Hitler, a saber, a América do Norte, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, né, na figura dos seus líderes do período, o Roosevelt, o Churchill e o Stalin, eles vão então organizar o julgamento de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, onde esses oficiais nazistas eles vão ser julgados. Há algo que chamou a atenção da comunidade internacional que aconteceu no julgamento de Nuremberg. Na medida em que os órgãos de acusação acusavam oficiais nazistas dos crimes cometidos,
uma resposta se tornou repetida, ficou se repetindo, né, da parte dos réus. E foi o seguinte, ó, por que você fez isso? Por que fez aquilo outro? Por que fez aquilo outro? E a resposta dada era isso, olha, o que nós fizemos esteve debaixo de legalidade. O que nós fizemos esteve debaixo de legalidade, nós não descumprimos a lei. Em outras palavras, a Alemanha, desde a ascensão do Hitler, como chanceler em 1933, a Alemanha ela foi se preparando juridicamente, legislativamente, para o que viria a ser a Alemanha a partir da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. E depois com o arrefecimento, né? Arrefecimento não, com o aprofundamento, né, das políticas de eliminação dos diferentes e da destruição dos judeus, dos ciganos e de criminosos políticos, vamos dizer assim, né, como eles eram chamados, dos opositores, enfim. Então a Alemanha, desde a ascensão do Hitler, ela começou a se preparar juridicamente, criando leis, criando dispositivos que viesse depois a permitir a eliminação, né, da forma com a qual foi operada pelos alemães dos grupos sociais que eles consideravam inimigos do Estado, ou então raças inferiores, etc. Então eles se prepararam para aquelas experiências médicas bizarras. Houve um preparo legislativo anterior para a concentração de pessoas em espaços de confinamento. Houve um preparo legislativo. De tal maneira, gente, que chegou um momento em que os aplicadores das políticas nazistas, eles tinham na consciência de que estavam cobertos por legalidade. Eles estavam cumprindo a lei. Em outras palavras, é isso que se dizia, então, como tese de defesa, olha, nós cumprimos a nossa legislação, nós não ferimos a nossa legislação. O que nós fizemos não era considerado pela nossa legislação como crime. Vejam bem, a tese do positivismo jurídico é que os Estados são soberanos para criarem os seus direitos. Os Estados são soberanos. Uma nação não invade o direito de outra nação. E, havendo legalidade, o Estado pode agir. E, havendo ilegalidade, o Estado e as partes, né, o indivíduo, a sociedade organizada, as instituições, elas têm que ficar dentro da legalidade. Mas, aonde houver legalidade, existe a liberdade. Então, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíba. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíba, ou seja, que a lei não considere como crime. E o Estado pode fazer tudo aquilo que a lei lhe permita. Então, houve a criação, um preparo legislativo para possibilitar todas aquelas políticas ignominiosas, né, inomináveis, horrendas, perpetradas pelos alemães contra a própria população, contra a população civil, né, que é uma novidade que nós temos na Segunda Guerra Mundial, uma novidade não, mas uma crueza, né, que é a guerra contra civis, né, que fere completamente a legislação de guerra, a luta contra civis, porque os civis eles não estão em guerra. Crianças, idosos, mulheres, inválidos, eles não estão em guerra, mas a Segunda Guerra Mundial houve isso aí. Muito bem. Então, doutores e doutoras, por conta desta percepção de que o positivismo jurídico é um sistema que considera legítimo aquilo que for previsto em lei, houve a percepção, olha só, como é que a gente faz para que esse quadro não se repita mais na história mundial? Aquele quadro da Segunda Guerra Mundial chocou tanta comunidade internacional que houve uma preocupação. É possível que isso venha a se repetir? É possível que isso venha a acontecer tudo novamente? Houve o pânico, né? E veja, a Alemanha, não somente a Alemanha, né, mas a Itália também, e outras nações que foram assim violentas, bárbaras, né, na sua empunhadura da guerra, foram nações, gente, extremamente desenvolvidas no plano intelectual, né? A filosofia na Alemanha, as ciências sociais, as ciências humanas na Alemanha, a economia na Alemanha já tinha alcançado assim, um status de maturidade muito grande. Então a pergunta que se faz, até a teologia luterana, né? A teologia, o discurso religioso já havia alcançado assim, um momento de maturidade muito grande, de maneira que as Nações Unidas, com muita propriedade, perguntaram, poxa vida, isso pode acontecer de novo?
O que nós podemos fazer para que essa barbárie cometida não ocorra novamente? E aí vale a pena a gente lembrar que parte daquelas barbáries foram cometidas não apenas pelos alemães, mas foram cometidas sob silêncio, pelo menos posterior à Segunda Guerra, né? Isso não foi aventado, isso não foi julgado, foram também cometidos pelas nações que lutaram contra a Alemanha. A Inglaterra também lutou contra civis. A Rússia também prendia milhões de pessoas em campos de concentração. A América do Norte, os Estados Unidos, do Roosevelt, também havia feito experiências médicas, né, indevidas contra comunidades negras na América do Norte. Também havia empreendido experiências médicas as mais antiéticas possíveis. Então, parte daqueles crimes que foram julgados, cometidos pelos alemães, também haviam sido cometidos pelas nações aliadas. De qualquer maneira, a pergunta que se fez e que sai dali, que entra na consciência internacional é: podemos fazer alguma coisa que possa diminuir a possibilidade de toda essa barbárie acontecer novamente com o ser humano? Do ser humano ser reduzido a uma coisa. Há uma película, eu não vou me lembrar aqui o nome dela, das centenas, na verdade, de películas que retratam a Segunda Guerra Mundial, criadas na Europa. A Europa tem uma maneira toda europeia de retratar a Segunda Guerra Mundial. As películas são muito mais dramáticas, são muito mais existencialistas, né? Não tem preocupação com o final feliz. Elas querem expor a crueza, né, da guerra, a crueza da guerra. Ela é menos triunfalista, ela mostra o grande drama que é um jovem atirar em outro jovem, que não há ódio que move, né, nesse movimento de tirar a vida de alguém. Então, a Alemanha trabalha, a Alemanha não, a Europa toda, na verdade, ela problematiza mais o que foi a Segunda Guerra Mundial. E há uma cena numa dessas películas que me traz à memória, que é a de um soldado que tem que obedecer à ordem de um oficial nazista que o ordena dar um tiro na nuca de crianças de 2 anos de idade. Então havia ali uma fossa cavada, né, uma valeta cavada, as crianças eram expostas ali, né, de joelhos, e um soldado tinha que dar um tiro na nuca da criança, a criança já rolava, já caía ali, ia preenchendo as valas comuns, e depois uma máquina, né, empurrava a terra e centenas de pessoas eram ali enterradas. Então, a ordem da barbárie cometida foi das maiores contra o sujeito. O ser humano se tornou, assim, algo absolutamente descartável. Os idosos, as mulheres, as crianças, o jovem, né, foram tomados como não objetos de dignidade alguma, de preocupação. O Estado não tem nenhum compromisso. Os desertores eram severamente punidos. Veja, gente, é claro que o tema da deserção guarda uma certa complexidade. Mas quando você está em uma guerra fratricida, uma guerra que você luta contra pessoas que a razão está com outro grupo, o teu grupo, o oficialato que te coloca para a guerra, eles é que são os bárbaros, é muito compreensível, né, a deserção. E a discussão seria um pouco mais longa, mas veja, existe aquele momento em que o sujeito se vê obrigado a pensar: é moral o que eu estou fazendo? A minha obediência a um superior hierárquico, ela é moral? Eu posso me desculpar moralmente por estar obedecendo a uma autoridade maior? Eu posso me desculpar por algo tão bizarro que eu estou fazendo? Muito bem. Doutores, doutoras, a pergunta foi essa: o que fazer? E a resposta, ela vem de um processo de amadurecimento das compreensões, um amadurecimento da reflexão, de maneira que as Nações Unidas, elas sentem a necessidade de criar um parâmetro que possa regular de maneira mínima a consciência dos povos, né? E aí é que vai se criar uma comissão, tal como a nossa Assembleia Constituinte em 1987, 88, uma comissão para elaborar um documento que possa servir como parâmetro para os povos. Um documento que possa servir de parâmetro para os povos. E esse documento, ele foi nomeado em 1948 como Declaração Internacional de Direitos Humanos. Declaração Internacional de Direitos Humanos. Essa foi a resposta que as Nações Unidas encontraram. E veja bem, quem é que fez parte dessa comissão? Juristas, cientistas sociais, teólogos, inclusive, de diversas partes do mundo. Inclusive, nós tivemos brasileiros lá, né?
dissertando e debatendo o que é fundamental, o que pode ser dito, né? Que são direitos humanos a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer pretensa legitimidade de ferir, né, essa dignidade. O que deve ser considerado como mínimo, né, que o Estado ele não pode ultrapassar. E é aí que foi elaborada a Declaração Internacional de Direitos Humanos, que vai estabelecer ali uma série de direitos do indivíduo que devem ser respeitados pelo Estado, pela sociedade, pelas instituições e assim por diante, né? Algumas pessoas, equivocadamente, elas dizem assim, poxa, mas nós precisamos de uma declaração que tenha não somente direitos, mas tenha também deveres. Essa compreensão, gente, essa menção, ela é equivocada. Ela é equivocada. Primeiro, no final da Declaração Internacional de Direitos Humanos, deem uma olhada, vai enriquecer o conhecimento de vocês, né? Isso vai enriquecer os nossos debates. Eles serão enriquecidos com a leitura da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Lá no final fala todo ser humano possui direitos e deveres. Então os deveres estão preconizados. Mas veja bem, gente, cá entre nós, cabe numa declaração internacional de direitos e deveres a somatória de deveres humanos? Não cabe. Aonde é que os deveres humanos estarão assinalados? Estarão assinalados nos códigos dos povos. Nos diversos códigos, nós temos deveres no Código Penal, nós temos deveres no Código Civil, nós temos deveres no Código Ambiental, nós temos deveres no Código do Consumidor, nós temos deveres no Código de Defesa da Criança e do Adolescente, no Código de Defesa do Idoso. Então, os deveres são inumeráveis. Nós temos deveres no Código de Trânsito. Então, os deveres, doutoras, eles são inumeráveis. Eles são a perder de vista. Isso, toda hora surge mais direito e com muito mais velocidade do que... Aliás, surge mais deveres do que direitos, numa velocidade muito maior. E isso não está errado, na verdade, por conta da complexidade social. A complexidade é isso mesmo. O Estado tem que criar um parâmetro diante de um conflito A, conflito B, conflito C, conflito... e assim por diante. Então, os deveres estão distribuídos de maneira difusa na legislação dos povos, nas mais diversas áreas do direito de um povo, do direito brasileiro, por exemplo. Agora, os direitos, eles devem estar assinalados numa declaração à parte. Por quê? Porque são exatamente esses direitos que não podem ser violados, né, que o Estado tem que proteger. Esses direitos o Estado tem que proteger. Veja bem, se eu não cumpro um determinado dever, qual é o dano? Existem deveres que eu não cumpro e que eles não trazem danos. Alguns que trazem danos e eu vou responder por eles. De maneira equitativa, né, de maneira proporcional, de maneira razoável, de maneira ponderada. Esses são princípios também do neoconstitucionalismo. Muito bem? Mas os direitos, o Estado tem que ter clareza, a sociedade tem que ter clareza. Por quê? Porque é exatamente contra esses direitos que a história da humanidade mostra a prática tentatória. É exatamente contra esses direitos, é contra a liberdade. O direito à liberdade, é claro, gente, que todo direito humano, nenhum direito humano, aliás, desculpa, nenhum direito humano é absoluto. E por que os direitos humanos não são absolutos? Porque eles podem colidir entre si. Quando um direito colide com o outro, um direito fundamental, vamos dizer um direito constitucional fundamental, quando ele colide, ali a gente percebe que não tem como esses dois direitos serem absolutos. Um vai ter que ser relativizado, um vai ter que ser minorado. E é por isso que se afirma que nenhum direito é absoluto, porque ele pode entrar em rota de colisão e aí deve-se aplicar, né, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, tem que haver ali uma ponderação para observar qual desses dois valores deve se sobrepor ao outro, né? Qual desses dois valores deve se sobrepor ao outro. Inclusive, doutores, existe, e essa faz parte da teoria neoconstitucionalista, existe a possibilidade, em algumas circunstâncias, em que duas partes com prerrogativas, né, jurídicas de direitos, com direitos diversos, possam entrar em colisão e nenhuma das duas partes estar, vamos dizer assim, errada. As duas partes estão certas, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer das duas partes terem direitos?
Pode acontecer, né? Então, e aí vai se aplicar o princípio da ponderação entre esses dois direitos, aí pertence ao judiciário. E é claro que, geralmente, quando isso acontece, quando direitos entram em colisão, a parte beneficiada vai aplaudir a decisão dizendo que é constitucional. E a parte prejudicada vai dizer que o judiciário agiu contra a legis, que foi ativismo judicial, que agiu contra a Constituição, que houve injustiça. E esse é o drama, na verdade, do direito moderno. Esse é o drama do neoconstitucionalismo. Quando dois direitos entram em rota de colisão, não tem como a gente privilegiar os dois. Isso é o nosso dilema. Nós não temos como resolver, pelo menos até agora, não temos como resolver isso de uma maneira a dar a mesma satisfação às duas partes. Muito bem. Então, a Declaração Internacional de Direitos Humanos foi a fórmula encontrada pelas Nações Unidas para que as nações possam evitar uma segunda barbárie como a que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Agora, a pergunta é a seguinte. Tá, foi elaborada a Declaração Internacional de Direitos Humanos. Foi lá elaborada, uma série de direitos, etc., foi elaborada. Mas qual é o poder? Qual é a vinculação que os Estados têm a essa Declaração Internacional de Direitos Humanos? Aqueles Estados, por exemplo, que assinaram lá, mas o Estado pátrio, por exemplo, nosso representante na ONU assinou lá, ele se tornou signatário, o Brasil se tornou signatário da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Mas o Brasil não trouxe isso para dentro do direito interno. E aí, qual é o poder da Declaração Internacional de Direitos Humanos? É uma pergunta que eu posso fazer para vocês eventualmente em outro momento. A Declaração Internacional de Direitos Humanos possui vinculatividade? Os Estados são obrigados, né? Os assinatados, aqueles que assinaram, eles são obrigados a cumprir. Existe punição quando não se cumpre? Se esses direitos, qual é o poder, então, de vinculação dessa declaração específica, esse documento? E aquelas declarações análogas, né? As que vão surgir depois com o Pacto de Direitos Humanos. O Estado tem a obrigação de se submeter a essa Declaração Internacional de Direitos Humanos? Veja bem, doutores e doutoras, qual foi a proposta das Nações Unidas? A proposta foi que as nações que participaram, que assinaram depois dessa convenção, possam internalizar, trazer essa Declaração Internacional de Direitos Humanos. Exatamente, Flávio. A proposta foi essa, que os Estados internalizem dentro do direito pátrio essa Declaração Internacional de Direitos Humanos. Em outras palavras, eu pego essa declaração e eu coloco ela dentro da Constituição Federal. E daí o termo neoconstitucionalismo. Por quê? É neoconstitucionalismo porque a partir de agora a Constituição ganha um novo papel. O papel da defesa da Declaração Internacional de Direitos Humanos, da defesa desses direitos, na verdade, sob a forma incorporada. Então, o Constituinte ele vai fazer o quê? No nosso caso, de maneira muito tardia, que foi em 1988. Veja, a declaração se deu em 1948, 40 anos depois é que vai se dar a incorporação dessa declaração. Não é, gente, não é, doutores, que as constituições anteriores a de 88 não tinham nada da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Mas o regime militar ele foi um regime de exceção, ele foi um regime onde não se verificou a vontade popular em sentido estrita, né? Ali você teve a suspensão do funcionamento de STF, a suspensão do funcionamento da Assembleia Legislativa. Então você tem várias funções do Estado que foram suspensas, e aquelas garantidoras da ordem, as garantidoras da dignidade humana, as garantidoras do legítimo processo, do amplo processo, né? Da ampla defesa, desculpe dizendo, né? A garantia da ampla defesa e do legítimo processo, qual instituição iria garantir durante o período militar? Então, veja bem, só em 1988 que nós incorporamos, materializamos dentro da nossa Constituição aquela declaração de 48 e outras que aconteceram também no decurso do tempo, né? Depois nós tivemos o Pacto de São José da Costa Rica, né? Que vai fazer a proibição, por exemplo, da prisão por dívida. E eu aproveito para explicar aqui qual é a razão, qual é a lógica da proibição de prisão por dívida. Deixa eu abrir aqui um parênteses pequeno para vocês. Está no seguinte, doutores e doutoras, olha só, a prisão ela tem que ser pensada a partir de uma finalidade ressocializadora,
ou, no mínimo, a mais básica, né, é a contenção de uma pessoa que é perigosa em ambiente público. Essa é a principal finalidade da prisão. É manter, né, guardado, manter impotente uma pessoa que solta na sociedade, ela é periculosa, ela ameaça a incolumidade individual e social. Então, veja bem, você prende porque esse sujeito solto, ele é um perigo à integridade de todo mundo. Essa é a principal finalidade da prisão. Muito bem. Então, vamos imaginar aqui a seguinte cena. Um sujeito compra um veículo utilitário, né? Ele compra lá uma Saveiro, compra um veículo de carregar transporte, né? De fazer transporte, na verdade, né? E aí ele sofre um sinistro. O veículo é furtado. E na mesma situação, alguém da família contrai uma doença gravíssima que vai despender dele todos os recursos que ele tem. Então esse sujeito, ele perde o veículo que ele tinha, que ele precisava para o trabalho, ele já não consegue pagar porque comprou de maneira parcelada, né, o veículo. Ele não está trabalhando, né, porque o veículo não está com ele. Ele não pode trabalhar com o veículo para fazer o dinheiro, para pagar o veículo. E agora as verbas que ele tem, os recursos que ele tem, ele está gastando num problema de saúde de um ente familiar. E ele vai assim à falência. Faz sentido que essa pessoa seja presa por conta dessa dívida? Faz sentido que essa pessoa seja aprisionada por conta dessa dívida? É claro que existem mil outros exemplos, mas continua não sendo útil, continua não sendo eficaz. Você vai criar um problema social maior do que a resposta social, porque o direito ele pretende resolver um drama social, um conflito social. Agora, existem conflitos sociais, doutores e doutoras, que eles são insolúveis. Eles são, exatamente, Jones, não se resolve um problema criando outro, né? Para a parte, não, para mim basta que o sujeito fique preso, o credor. Mas só que para a família do sujeito não resolveu nada, aprofundou o problema, além de abrir as portas para um problema maior. Eventualmente alguém ali até desviar o caminho para conseguir a verba necessária para fazer o pagamento. Então, se nós pensarmos aqui naqueles períodos do grande êxodo rural, em que milhões e milhões de pessoas estão saindo do campo, estão indo para a zona urbana, em que a empregabilidade é mínima, ou seja, as taxas de desemprego são as mais altas. Nós vamos observar pessoas assim, miseráveis, pessoas sem renda. E se essas pessoas caem em insolvência, era aplicada a pena de prisão. E a pena de prisão para um chefe do lar, para uma pessoa que é fundamental para a provisão, gente, ela criava uma situação por vezes insolúvel, ela levava para uma miséria muito mais profunda. Então, veja, ainda que nós possamos pensar na prisão como uma ameaça útil, que é, por exemplo, como é usado na questão dos alimentos, é uma ameaça útil. Geralmente, quem é ameaçado com prisão por não pagar pensão alimentícia, logo, logo resolve. Mas existem casos de pessoas que elas vão presas e não têm realmente como, adimplir, né, ao filho com aquela pensão de alimento e etc. Mas, sem adentrar no mérito da prisão por alimento, a prisão como um todo, né, a prisão, aliás, por dívida, ela se revela um atentado contra a dignidade, não somente da pessoa penada, mas da sua família. Às vezes, o sujeito que realmente contraiu o débito, ele é o provedor. Geralmente, quem contrai o débito, gente, é o provedor, né? Às vezes, não. Quer dizer, existem pessoas que usam laranjas, né? Às vezes, compram no nome de alguém. Qual é o objetivo para não ser prisão perpétua no Brasil para crimes graves? César, é uma temática excelente, mas assim, me permita talvez trabalhar em outro momento, senão eu não vou dar conta aqui de trabalhar a pauta de hoje, né? A pergunta do César aqui, para quem não leu, é a seguinte: por qual motivo nós não temos prisão perpétua para crimes graves? Muito bem. Se nós tivermos essa oportunidade, vamos trabalhar isso, porque é um tema digno, né, de debate. Muito bem. Uma das razões está lá na principiologia do direito penal, né? Imagina uma criança, como aconteceu já nos Estados Unidos, presa aos 13 anos de idade e condenada à prisão perpétua. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque, primeiro, que uma criança de 13 anos, ela não é a mesma pessoa quando chega aos 20. Nós não somos os mesmos aos 20 anos que éramos aos 13 anos. Não somos os mesmos que hoje eu tenho 46 anos.
Eu não sou o mesmo, eu mango de mim, gente. Eu fico pensando, mas que idiota, que moleque prepotente, petulante eu era quando tinha 20 anos, né? É assim que eu me vejo quando mais jovenzinho. Desculpa, não é um desrespeito a ninguém que está com 20 anos hoje, mas a leitura que eu faço de mim mesmo é que eu tinha a sensação de ter razão, e hoje a gente faz análise, pô, razão nenhuma, era, né, era assim, uma segurança muito rudimentar. Muito bem. Então, uma das razões é essa, nós somos outras pessoas no curso do tempo, mas vamos deixar para aprofundar isso, quem sabe em momento oportuno. Muito bem. Então, esse é um outro direito humano que surgiu depois da Declaração Internacional de Direitos Humanos, surge como um pacto de São José em Costa Rica, que vai ser incorporado, né, à Constituição Federal a Constituição de 88, uma série de direitos humanos. E a partir de agora, o que vai acontecer? A Constituição nossa incorpora esses direitos humanos. Então vai acontecer o quê? O que é o neoconstitucionalismo? Está lá na Constituição, como diz o Ferdinand de La Salle. Mas o que é a Constituição? O juiz olha para a Constituição, olha para o direito penal, aplica o direito penal, mesmo que há divergência. Até então era. Até então havia isso aí. O neoconstitucionalismo é o desafio feito para os povos, em primeiro lugar, incorporar a Declaração Internacional de Direitos Humanos. Primeiro desafio. Segundo lugar, priorizar o cumprimento da Constituição sobre o restante da legislação. Olha só, gente, essa é a grande novidade. É a força normativa da Constituição. Quer dizer, doravante, a partir do momento que o Estado ele se diz neoconstitucionalista, em que ele traz para dentro da Constituição os direitos humanos, se tornam direitos fundamentais, ele se torna um defensor desses direitos, inclusive quando o ofensor é o próprio direito ordinário, quando o ofensor é o próprio Estado. Ele se torna agora, a Constituição, ela alberga, ela vai proteger o direito humano. Por exemplo, gente, a privacidade. Por vezes, quem quer ameaçar o nosso direito à privacidade é o próprio Estado, né? É o próprio Estado. Então, veja, olha só, Flávio, o neoconstitucionalismo, sim e não, Flávio. Por quê? O Flávio está perguntando se o documento que inaugura o neoconstitucionalismo, né? Já repito, Hélio, se o que inaugura o neoconstitucionalismo é a Declaração Internacional de Direitos Humanos. Sim e não. Sim, em que sentido? No sentido de que ela surge como desafio para os povos. Então, num plano teórico, é esse o desafio para que as nações incorporem no direito constitucional, não é em qualquer direito, né? Eu posso incorporar em todos os direitos, mas o desafio é que se incorpore na Constituição e que doravante se dê à Constituição força normativa. Aí, Flávio, no plano material, né, vai se dar a partir do momento em que a Constituição é alçada à hierarquia de fato, em que a Constituição ela se sobrepõe a todo o restante da legislação. Então, veja bem, o que acontece no neoconstitucionalismo, percebe aí, Flávio? Então, você está certo. Primeiro marco aí, vamos dizer assim, histórico, Segunda Guerra Mundial, é a provocação, né? Em termos históricos ainda, Declaração Internacional de Direitos Humanos. Terceiro momento, em termos históricos, o momento em que o Estado incorpora aqueles direitos humanos dentro da sua Constituição. E um quarto momento ainda é quando o Estado, que pode se dar aliado a esse terceiro momento, né, é quando o Estado diz assim, olha, nossa Constituição se sobrepõe a qualquer outro direito. Né? É um marco. Né? Exatamente. Quando é a Declaração Internacional de Direitos Humanos, ele funciona como um ideal dos povos. Quando internalizado e aplicado, quando a Constituição ganha efetividade, e essa é a proposta da Constituição de 88, ser um documento superior, um documento sobre o qual, né, em relação ao qual todos os outros, as outras áreas do direito se verguem, se inclinem, né, se submetam. Veja, o direito penal se submeterá à Constituição. O direito ambiental, o direito civil, o direito do consumidor e assim por diante, eles irão se submeter à Constituição. Como assim, professor, se submeter à Constituição? O que acontece é o seguinte, gente, pensem aqui comigo o seguinte. Esse documento que surge em 48, ele não tem o condão de transformar todo o direito civil de todos os povos. Ele não tem o condão de transformar todo o direito penal, por quê? Porque a criação de um catálogo jurídico, um catálogo, por exemplo, penal, um direito processual penal, vai anos.
vai muito tempo, né? E quando surge o neoconstitucionalismo, quando o Estado incorpora isso, ele não vai criar ao mesmo tempo um direito novo em cada esfera. Não dá, é titânico, é assim, seria um trabalho dioturno de anos e anos e anos. Então, quando esse direito surge, incorpora na Constituição, como é que as outras normas ficam? E as normas já existentes? Como é que elas ficam? Aquelas normas que elas entram em colisão. Porque, veja bem, era permitido no Brasil a prisão por dívida. Então, você tem uma norma aqui contrária a um direito humano, previsto no Pacto de São José e Costa Rica. E agora, como é que a gente faz? Então, veja bem, aí é que está, Flávio. Surge como tarefa de casa. Agora, a Constituição se sobrepõe, ela se alça sobre todos, a força normativa da Constituição, vocês vão ver essa frase aí no meu material, força normativa da Constituição, ela ganha força, e agora o juiz ele recebe uma demanda, a primeira observação dele é a seguinte: existe matéria constitucional nessa lide? Se existir matéria constitucional, o primeiro direito, a primeira orientação é constitucional. Então, até então, o juiz ele não estava preocupado com o texto da Constituição. Qual é o texto legal, o texto normativo, o texto ordinário que regra sobre esse assunto aqui? E ponto. Agora não. Todos os juízes são obrigados. A primeira observação que o juiz faz é acerca da constitucionalidade da lide que está ali sob a sua análise. Então, o direito constitucional ele entra em todo o gabinete jurídico. Ele entra no imaginário de todo advogado, todo promotor público, todo defensor, todas as esferas do governo. A Constituição, ela entra, ela adentra e fala assim, ó, primeira Constituição, vamos criar um regramento para dirimir aqui a cota que pode ser explorada do pré-sal por nações estrangeiras, por empresas estrangeiras, vamos. O que a Constituição diz sobre isso? Vamos regrar o direito ambiental? Vamos. O que a Constituição, qual é a disciplina? A Constituição não vai regrar tudo. Ela não vai regrar, por exemplo, sobre a extensão de proteção que deve ter ali na mata ciliar aos córregos d'água. A Constituição não vai delimitar isso. Ela vai determinar o quê? A proteção ambiental. Então, na hora que o legislador for considerar isso, em primeiro lugar, ele perguntará o que a Constituição diz, qual é o norte, quais são os princípios, qual é o parâmetro que a Constituição estabelece para que as normas surjam e disciplinem a questão ambiental, ou a questão do consumidor, ou a questão do idoso, ou a questão da criança e do adolescente, ou a questão civil, ou a questão penal, ou a execução penal, ou a questão processual, que seja civil, que seja penal, que seja outra. Percebem? Então, o constitucionalismo, gente, ele vai encontrar espaço em todo lugar. É como se fosse uma água dentro desse ambiente aqui. Tudo continuou aqui dentro, mas permeado pela água, que no caso aqui permeado pelo ar, né? A Constituição se torna o ar que se respira no direito. E até então não. A Constituição era um documento que, agora veja bem, com a força normativa, nós vamos observar os choques da legislação ordinária com a legislação constitucional. E é aí que nós vamos precisar dessa instituição que se chama STF, Supremo Tribunal Federal. O que é o Supremo Tribunal Federal? De nada adianta termos uma Constituição que diga ser sobreposta ao direito ordinário se não tivermos um colégio que nos dê uma unificação sobre qual é a orientação constitucional. Então surge aí a Suprema Corte, ela não surge, né? Mas surge um novo protagonismo, o da Suprema Corte, né, de Justiça. A América do Norte é isso, né? Suprema Corte de Justiça, no nosso caso, Supremo Tribunal Federal. Eles são os guardiães. Podemos concordar, gente, com uma decisão, podemos discordar de outra decisão, não importa. Nós temos que pensar aqui o seguinte: os ministros passam, a Constituição não passa, não deve passar. O STF não deve passar. Um ministro vem e vai, tem ministro que já vai se aposentar esse ano. Os ministros passam, mas o STF não passa. A defesa da Constituição, ela mantém-se, a necessidade da defesa, ela deve se manter. Por isso que é um problema quando uma nação, ela enfraquece a instituição em si, e não as partes que estão equivocadas dentro de uma instituição. Veja bem o que aconteceu agora em Minneapolis, e que tem desencadeado movimentos equivocados e movimentos extremados ali nos Estados Unidos, que são assim terríveis. Nós estamos aflitos com o sofrimento
dos nossos irmãos norte-americanos, comerciantes que estão perdendo tudo, incêndios, delegacia, incêndio em outras áreas, e essa própria juventude que acaba se envolvendo em movimentos radicais e se perde. O que aconteceu? Um policial que não deveria estar na corporação, ele não deveria estar na corporação, primeiro pelo histórico de violência dele. Um policial, ele mancha toda a corporação. Mas mancha na mente de quem? De pessoas desavisadas, de pessoas que não têm a ilustração adequada para compreender que uma coisa é o sistema policial, é o órgão de segurança pública, outra coisa é, às vezes, um sujeito que faz parte daquela corporação, mas que não é fiel ao seu estatuto, que não cumpre a sua responsabilidade. E nesse sentido aí, doutores, não existe instituição humana que não entre em falha. As instituições mais louváveis que nós temos, elas entram em falha também. Para os religiosos, aí vocês sabem muito bem, a igreja tem falhas, né? Mas você não pode tributar à instituição igreja as falhas dos seus membros. Você não pode tributar ao STF as falhas de um ministro. Você não pode tributar ao órgão legislativo as falhas de um componente do executivo, e legislativo, judiciário e assim por diante. Assim como não se poderia, né? Lastimável o que está acontecendo. Nós sabemos da dor que a comunidade negra tem enfrentado já há longa data nos Estados Unidos, mas perdeu-se ali o controle e se tornou uma manifestação popular absolutamente desproporcional, cega, né? E deletéria. Em vez de avançar na defesa da vulnerabilidade do negro, né? Em vez de nós somarmos o que nós teremos na América do Norte, muito provavelmente, é um retrocesso nesse sentido, porque quando a violência se torna na estratégia usada, só muda a parte vulnerável, só se altera isso, a violência ela continua. Continuando. Então, doutores, o STF é essa Suprema Corte que agora vai fazer a defesa. Que defesa é essa? Olhem só, nós temos o conflito da legislação ordinária e nós temos também eventual conflito de uma legislação que não entrou, mas está querendo entrar. Olha só que interessante, gente. Enquanto no Tribunal de Nuremberg, os réus estavam dizendo, olha, nós não fomos responsáveis pela criação da norma. Enquanto o próprio Hans Kelsen vai dizer, olha, o sistema jurídico alemão ele era legítimo porque ele foi criado democraticamente dentro da Alemanha, por representantes populares legitimamente eleitos. Agora, nós precisamos do quê? As Nações Unidas falaram assim, puxa, não basta que um direito seja legítimo. É necessário que ele queira ser ético, que ele queira proteger a dignidade humana, que ele atenda a uma finalidade, a finalidade da defesa da humanidade. Não basta ser legítimo. E esse é um dos fundamentos do positivismo, do neoconstitucionalismo. Agora, veja bem, como é que eu faço para dobrar até o ponto necessário o positivismo jurídico sem voltar ao sistema inseguro e arbitrário que é anterior ao positivismo jurídico, que é o medieval? Exatamente assim. Nós vamos colocar dentro da Constituição esses direitos humanos ou valores fundamentais de defesa da dignidade humana, e estes valores agora serão utilizados como parâmetros para interpretar a legislação ordinária já vigente e a proposta de nova legislação que está chegando. Então, nós vamos fazer análise em duas áreas. O direito já existente, né? E o direito que ainda quer chegar. Nós vamos fazer análise. Veja bem, deixa eu começar por esse último aqui. Um deputado federal, ele cria um projeto de lei, não é lei então, né? Isso é tarefa da Câmara Legislativa Federal, né? Os deputados federais, essa é a finalidade precípua dos deputados federais, eles oferecem um projeto de lei, vão votar, depois vai para o Senado, depois vai para o Executivo, depois volta, se for o caso, né? Se tiver sido vetado, coisa parecida. E ele prepara um projeto de lei que ele atenta contra a dignidade humana. Se é antes do constitucionalismo, a democracia, gente, resolvia o problema. Veja bem, esse projeto ele ganha status de lei ou não, dependendo do número de votos que esse projeto receber. É um projeto que atenta contra a dignidade humana. Vamos expor ele ao plenário. O plenário majoritariamente concordou com ele. Não importa se ele atenta contra a dignidade humana. O plenário decidiu, vitória da maioria, ponto, acabou. Gravem isso, doutores. O neoconstitucionalismo é a defesa da dignidade humana, inclusive contra a maioria.
É a defesa da dignidade humana, inclusive contra a maioria. Por quê? Porque a maioria é oscilante. A maioria, a vontade, a percepção social da maioria é oscilante. Veja bem, o ex-presidente Lula, ele foi eleito com 64% dos votos em segundo turno em 2 eleições. Quer dizer, ele representava o pensamento da maior parte da população brasileira. O ex-presidente Lula chegou a ter 85% de aprovação. Da mesma coisa, o atual presidente ele foi eleito com 62%. Foi muito semelhante os dois. Em segundo turno, 62%, ou seja, é a vontade majoritária, dos que votaram, pelo menos, né, a vontade majoritária da população. E o papel da Constituição aí? E se a população, de repente, ela caminha para uma direção autoritária de A ou B, né? Ou de A ou B? Qual é o papel do constitucionalismo? Então, veja bem, gente, o neoconstitucionalismo, ele é a defesa desses preceitos, inclusive contra a vontade da maioria, porque a vontade da maioria é oscilante. A maioria hoje pode ser, por exemplo, vamos pensar assim, pró-censura. Não, tem que censurar mesmo, censura. Amanhã a maioria pode se sentir prejudicada com a censura. Então, só que a dignidade humana, ela não é volátil, ela não é, né, ela não se alterna. A dignidade humana, ela é uma. Então, existem momentos em que a população, ela pode se tornar preconceituosa, ela pode se tornar racista, ela pode se tornar machista, ela pode se tornar xenofóbica, ela pode se tornar atentatória contra determinados direitos. Então, a Constituição, ela se sobrepõe, inclusive, à vontade da maioria, a não ser numa situação. Quando a maioria, ela fala o seguinte, olha, nós vamos mudar a Constituição. Nós vamos mudar a Constituição. Aí mudou a Constituição, vigora a nova Constituição. Mas até alterar a Constituição, ela se sobrepõe, inclusive, à vontade da maioria. Perfeito, gente? Só um instantinho, Flávio, que eu tô assim, eu quero dar conta ainda, né? Então, veja bem, vem um projeto de lei que ele é atentatório contra a dignidade humana. O que é feito desse projeto? O neoconstitucionalismo estabelece que as casas legislativas devem ter comissões de análise da constitucionalidade dos projetos de lei. Aqui na Câmara Legislativa Municipal tem uma comissão chamada Comissão de Constitucionalidade e Justiça. Na Assembleia Estadual tem uma comissão, ele é feita por deputados, né, composta por deputados, de análise de constitucionalidade e justiça. A de deputados federais tem uma comissão de análise de constitucionalidade e justiça. Depois vai para o Senado também, uma outra comissão vai analisar. Em outras palavras, esse projeto de lei ele passa por uma série de crivos, intérpretes da Constituição dentro daquele corpo legislativo. Olha, esse projeto aqui é inconstitucional, então ele nem vai para o plenário, ele nem vai ser votado. Primeiro controle, gente. Vamos imaginar aqui, passou por esse controle, foi considerado constitucional e ele foi, inclusive, chancelado, né, pelo Executivo, foi votado pelo Legislativo e agora ele é lei. Quando ele vem a lume, a sociedade se vê em conflito por conta daquela legislação e ela é alguém, uma pessoa ou um grupo social, é chamado, né, numa demanda jurídica por conta daquele dispositivo. E ela diz, olha, a Constituição está sendo violada aqui. Mas esse projeto de lei aí é novo, ele passou por análise de constitucionalidade. Pois é, mas eu sinto que ele está violando a minha liberdade. Eu tenho que identificar aonde é que a Constituição é divergente dessa lei que agora vigora. E eu entro com uma ADI. Eu entro com uma declaração de inconstitucionalidade, ou para o juiz singular, ou então diante do STF, que aí vai ter um efeito erga omnes, né? Um efeito para todos. Perfeito? Então veja que mesmo depois da lei, até a lei chegar, existe uma série de critérios sobre a sua qualidade constitucional. Depois que ela veio a lume, ou seja, toda essa legislação que já existe, inclusive prévia à Constituição de 88, é o caso do direito penal. O direito penal hoje, nosso, vigente, a grande parte dele é pré-constitucional. Então, veja bem, todo esse direito, se ele colidir agora com a Constituição, eu vou entrar com uma ADI, ação direta de constitucionalidade, ou com uma ADC, ação direta ou de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Eu vou perguntar ao STF, esse dispositivo de lei aqui, ele é inconstitucional? O STF dirá que sim ou que não, é um colegiado.
Veja bem, gente, esse é o sistema. Podemos discordar de uma eventual decisão do STF. Eu tenho minhas discordâncias e tenho minhas concordâncias com decisão. Interessante que aonde eu concordo, alguns colegas meus não concordam. E aonde eu discordo, alguns colegas meus concordam. É a democracia, certo? Sem entrar aqui no mérito da questão do Flávio, que é muito rica, né, mas ela vai me demandar um tempo razoável. Então nós temos aí, doutores e doutoras, um controle da norma a partir do crivo desses direitos fundamentais que estão inseridos, né, estão instos dentro da Constituição. A norma vigente vai ser analisada a partir desses direitos fundamentais e as normas que queiram entrar serão analisadas a partir desses direitos fundamentais. E desta forma, nós teremos o que aí? Uma análise constitucional, uma análise que visa fazer a defesa da dignidade humana. Doutores, ainda para encerrar aqui, olha só. Nós temos, nesse estabelecimento do neoconstitucionalismo, a força normativa da Constituição. Em outras palavras, a Constituição ganha força. Segundo lugar, nós temos uma expansão da jurisdição constitucional, que significa dizer, a Constituição ela vai entrar em outras esferas que até então não era, né, de sua jurisdicionalidade. A partir de agora, com o neoconstitucionalismo, a Constituição ela vai albergar outras áreas que tocam no que diz respeito à dignidade humana, que até então eram alheias à Constituição, certo? Alguns reclamam disso, né? Que a Constituição ela tem assim um leque de jurisdição tão amplo, mas é isso que é o neoconstitucionalismo. O idoso passará a ser protegido pelo constitucionalismo. A criança e o adolescente passará a ser protegido pelo constitucionalismo. Até o consumidor passará a ser defendido pelo constitucionalismo. É claro que o Código de Defesa do Consumidor ele nasce nessa luz da Constituição. O do adolescente, da criança e do adolescente também, o do idoso também, e assim por diante. Então a Constituição ela amplia o seu leque, né, de jurisdição. Então, ó, ampliação da jurisdição constitucional. Primeiro, força normativa. Segundo, ampliação da jurisdição constitucional. Terceiro lugar, uma nova hermenêutica jurídica. Uma nova hermenêutica jurídica. O que acontece? Não tem como a Constituição fazer a defesa, em todos os casos concretos, dos direitos fundamentais. No direito penal, o que significa defender a liberdade de consciência, a ampla defesa, o amplo processo, né, o processo de defesa, enfim. O que significa isso? Cada área do direito vai cobrar o quê? Uma norma própria, né? Só que, na ausência dessas normas, se o STF é o guardião e se aquele direito fundamental me é assegurado, o direito, por exemplo, de não ser discriminado porque eu sou igual a todos os outros, só que no plano prático eu não tenho aí uma norma que me proteja de não ser discriminado, né? E nesses casos de lacuna jurídica, e no caso de conflitos entre normas, o que é que nós teremos? Tanto da parte do juiz, quanto do desembargador, quanto da própria Suprema Corte, nós vamos ter aí o quê? Uma nova hermenêutica. Ou seja, o magistrado vai analisar o caso concreto a partir dos princípios gerais do direito, constitucionais, aliás, dos princípios constitucionais gerais, certo? Então, o princípio da dignidade humana, o princípio da proporcionalidade, o princípio da ampla defesa, o princípio, o direito à privacidade. Veja, o direito à privacidade, gente, ele vai encontrar reflexo, nós teremos conflitos inerentes a esse princípio em diversas áreas, né? Alguém quer publicar uma biografia a meu respeito com dados que me são, assim, danosos à minha biografia. Aí vai entrar em debate a questão da minha privacidade. E aí uma série de outros conflitos vão surgir e eu não tenho uma norma específica para fazer aquela análise, é onde nós teríamos uma nova... O que é hermenêutica mesmo, doutores? É uma ferramenta de interpretação do direito. Aqui a lei não está clara, ou a lei está lacunosa, ou a lei está contraditória. Como é que eu interpreto? Eu interpreto a partir da Constituição. Essa norma aqui, aparentemente, ela é inconstitucional. Aí eu chamo o STF e falo assim, STF, como é que se interpreta essa norma aqui? Como é que se interpreta essa norma? Certo? Então nós temos uma nova hermenêutica constitucional. Doutores, o resultado é esse.
nós vamos ter, então, uma proteção maior, né, da dignidade humana, e vocês agora podem ler aí o nosso material didático e tentar responder principalmente isso, né? Quais são as principais diferenças que existem entre positivismo jurídico clássico e o neoconstitucionalismo? No neoconstitucionalismo, existe agora um filtro da qualidade moral, ética, humanística, constitucional da norma. A norma vai ser filtrada e, consequentemente, a aplicação da norma, né? Que não deixa de ser a própria norma, porque existe uma norma que rege como aplicar a norma. Existe um código, por exemplo, de execução penal. Então, como executar a pena? Existe um regramento sobre como executar a pena. Perfeito? Tudo isso agora vai ser analisado a partir do parâmetro da Constituição Federal, dos seus preceitos, né, de defesa da dignidade humana. Esta aula, ela fica incompleta, né? Fica incompleta em que sentido? Não no sentido que eu havia me proposto a trabalhar com ela. Com isso, nós completamos o meu ciclo, a minha proposta era trabalhar, era desencadear esse tipo de debate. Ela fica incompleta em que sentido? Doravante, a partir da exposição da teoria do neoconstitucionalismo, uma série de outros conflitos surgem, e aí nós vamos ter outras teorias, certo? Que vão responder a esses conflitos que surgem do neoconstitucionalismo. Um dos conflitos, por exemplo, é esse. Poxa, o que fazer com princípios tão abertos, como o princípio da dignidade humana? O que fazer com o princípio? Será que esse princípio pode ser aplicado a toda a lacuna jurídica? Será que o magistrado ele pode ignorar uma lei objetiva, uma lei ordinária, que é claríssima, e usar um princípio constitucional que não tem, assim, que é abstrato, que tem pouco conteúdo, vamos dizer assim, naquele caso concreto? É claro que existem princípios, gente, que são clarividentes. O que ele demonstra ali, naquele caso concreto, não tem outra interpretação. Mas existem aqueles casos em que nós teremos os conflitos de valores. E aí nós precisaremos de uma teoria própria. Mas isso aí, doutores e doutoras, pertencerá à disciplina de constitucionalismo que vocês têm com o doutor Gassen. É o doutor Gassen, quer dizer, é a disciplina de constitucionalismo que vai agora problematizar, né, as ambiguidades, as contradições que surgem a partir do neoconstitucionalismo. Valendo, doutores? Então, veja bem, para finalizar aqui a nossa exposição. Amanhã, tudo indica, né? Eu já tenho pronto, eu quero colocar no quiz, né? Colocar no formulário, já coloco um trabalhinho para vocês. E aí, com essa aula de hoje, vocês têm, em grande medida, em 70% eu acredito, algumas respostas, inclusive eu deixei aqui bem claras, né? Que eu vou trabalhar ali. Vocês já terão elementos para responder a esse nosso trabalhinho. Eu vou indicar também uma palestra do Luiz Roberto Barroso, certo? Que vai instruir ainda vocês com mais propriedade, com mais profundidade, sobre o neoconstitucionalismo e sobre as perguntas que nós deixamos ali. E, além disso, essa última parte da nossa apostila que vocês têm à disposição. E, além dessa apostila, eu, salvo engano, deixei o link, né? Deixei o link da aula do Barroso, em que eu tiro essas considerações. Então, para quem quer aí um aprofundamento, quer um texto bem mais profundo, com mais exemplos, etc., eu indicaria aí o texto do Luiz Roberto Barroso, chamado O Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito. É um texto fabuloso, um texto mais longo, deve ter umas 40 páginas, mas também, gente, não é tão longo, né? Mas é um texto mais longo, onde ele vai ilustrar com muito maior clareza o que seria esse neoconstitucionalismo. Valendo, valendo, doutores? Eu vou, então, interromper aqui a gravação e posso ficar com o Flávio e mais colegas aí para a gente trabalhar um pouquinho essas dúvidas que foram levantadas. Tá joia, gente? Então, para quem já está se retirando, uma boa noite, né, a todas e todos. Fiquem na graça divina, já se preparem para o nosso trabalhinho. Não é um trabalho complexo, mas eu acho que é um trabalho rico, é um trabalho que vai dar para vocês um aprofundamento desse nosso conteúdo que eu considero uma coroa do nosso semestre. Um abraço, um abraço. Deixa eu interromper a gravação aqui.